Será que todo nódulo de tireoide é maligno? Na verdade, não é bem assim. 90 a 95% dos nódulos tireoidianos são benignos, ou seja, apenas de 5 a 10% desses nódulos vão ser malignos. Os nódulos da tireoide, eles são bastante comuns. Se a gente pegar, por exemplo, a palpação como base, a prevalência desses nódulos chega a ser de 3 a 7%. Se nós utilizarmos a ultrassonografia, essa prevalência pode subir para até 76%. Vai depender, claro, da experiência do ultrassonografista e do aparelho utilizado. Bom, e será que os exames de sangue, os exames laboratoriais, eles são capazes de definir quando um paciente vai ter ou não um nódulo na tireoide? Pois é, infelizmente não é bem assim. Nós sabemos que os exames mais solicitados para avaliar o funcionamento da tireoide, o TSH e o T4 livre, nem sempre vão estar alterados em pacientes que têm nódulo na tireoide. Na verdade, na maioria das vezes, os pacientes com nódulos tireoidianos vão cursar sem nenhuma alteração de TSH e T4 livre. Exatamente por isso, a grande maioria desses nódulos vai ser descoberta ao acaso, quando o paciente faz um exame nessa região de cabeça e pescoço por um outro motivo, por exemplo, ou pela palpação do pescoço. Sendo assim, a gente vai precisar de alguns outros exames complementares. O primeiro deles é a ultrassonografia. Então, a ultrassonografia é um exame super importante para a gente. Ele traz muitas informações relevantes sobre esse nódulo, como o tamanho, a ecogenicidade e outras características ultrassonográficas que são muito importantes para o nosso caso também. Um outro exame que nós podemos solicitar é a PAF. A PAF seria a biópsia desse nódulo, é a punção aspirativa de agulha fina. Nem todo nódulo tireoidiano vai ter necessidade de ser feito, de realizar a biópsia. Então, nós sabemos que muitos serão acompanhados apenas com a ultrassom. Bom, mas se for necessário então a realização desse exame, que é a PAF, é um exame extremamente tranquilo, que é realizado dentro da própria clínica, dentro do próprio consultório, lá pelo ultrassonografista. Então, através da PAF, esse médico, ele vai conseguir retirar um pouquinho de conteúdo desse nódulo, vai colocar em uma lâmina, essa lâmina será preparada e vai ser enviada ao laboratório. Através da PAF, nós vamos classificar esse resultado de acordo com o sistema de Bethesda, que inclusive foi atualizado em 2023. Bom, o sistema de Bethesda, ele vai classificar então essa PAF de 1 a 6, sendo que o Bethesda 1 seria aquele insatisfatório, que nós vamos precisar repetir essa biópsia, né? Ele traz um risco de malignidade ali por volta de mais ou menos uns 13%. Já o Bethesda 2 seria realmente aquele nódulo de características mais benignas, que traz um risco de malignidade média de 4%. Esses nódulos, na grande maioria deles, vai ser apenas seguida pela ultrassom. Nós temos também o Bethesda 3, que seria atipia significado indeterminado, com risco de malignidade média de mais ou menos 22%. O Bethesda 4, que é a neoplasia folicular, com risco de malignidade de 30%. Bethesda 5, que é o suspeito de malignidade, que vai trazer aí mais ou menos 74% de risco de malignidade, e o 6, que traz um risco de 97% de malignidade. Além desses, existe também a cintilografia da tireoide, mas ela não é usada para todos os nódulos. Na verdade, nós só vamos usar a cintilografia quando nós tivermos também um paciente que apresenta os exames laboratoriais que nos demonstram o hipertiroidismo. Então, se eu tenho um hipertiroidismo e o nódulo, a gente acaba fazendo também a cintilografia desse paciente. Nós temos também outros exames, como, por exemplo, os testes moleculares, eles podem ser usados especialmente nesses casos, por exemplo, de Bethesda 3, que é o indeterminado, ou até o 4, e ele vai conseguir avaliar se esse nódulo tem mais característica maligna ou benigna, e pode evitar, por exemplo, uma possível cirurgia. Bom, então, como eu comentei, a maioria dos nódulos tireoidianos acaba sendo benigna, então não há motivo de desespero caso você apresente um nódulo tireoidiano, mas esse nódulo deve ser sim examinado, deve ser olhado, né, por um médico que está adaptado, que está acostumado a lidar com essas doenças tireoidianas. Então, se você tiver um nódulo, procure sempre um endocrinologista, que ele vai saber guiar a investigação dessa patologia. Combinado?